Uma pessoa pergunta como se pode contatar, a partir do nosso lado interno, o reino vegetal para poder ajudá-lo a evoluir. E se nós podemos colaborar na humanização das plantas. Numa próxima etapa da Terra, quando terminar este momento crítico, vai haver uma maior comunicação, como havia num passado remoto, entre os homens, os anjos e os reinos da natureza. Essa comunicação existe, mas se interrompeu num certo sentido por causa da exploração que o homem desenvolveu junto aos reinos, principalmente junto ao reino vegetal, porque o reino vegetal passou a ser tratado como elemento de alimentação e mais nada. A agricultura não se preocupa em colaborar com o reino vegetal, para que as plantas evoluam, para que as plantas tenham um campo de transformação e de evolução. De forma que, nesta situação, a cooperação dévica ou a cooperação angélica junto aos homens e o reino vegetal foi se afastando, foi diminuindo e se reduzindo àquele mínimo que é necessário para que um deva ou um anjo esteja ajudando o reino vegetal a evoluir. Agora, quando isto recomeçar, isto é, quando houver mais comunicação do homem com esse reino angélico e com este reino vegetal, então a Terra poderá acolher novas espécies vegetais e que serão muito mais sensíveis do que as espécies que existem hoje. Isto poderá acontecer quando na humanidade o plano emocional estiver mais unido com o plano mental. Então, quando o plano mental e o plano emocional estiverem mais harmonizados, mais unidos, então haverá a possibilidade de surgirem novas espécies vegetais, mas não se poderia colocar plantas mais sensíveis do que essas que existem, quando a humanidade ainda não tem esta ligação feita, este emocional e este mental mais unidos e mais coligados. Porque esses vegetais mais evoluídos, essas espécies vegetais muito especiais que poderão ir surgindo aqui, são espécies que já têm uma sensibilidade mais aperfeiçoada ao pensamento humano. As plantas sentem muito o que nós irradiamos. Em algumas plantas sentem também o nosso pensamento. Mas as novas espécies vão compreender os nossos pensamentos, não compreender como nós pensamos, mas elas vão responder ao nosso pensamento, sem que a gente toque muito nelas. Isto vai ser muito aperfeiçoado. O Centro Aurora, vocês têm aí o livro a respeito do Centro Aurora. O Centro Aurora tem uma participação neste processo. Então, uma das tarefas do Centro Aurora, por exemplo, é ajudar, é desenvolver o relacionamento entre o reino vegetal com esferas de consciência fora deste planeta. Aí, quando houver um reino vegetal em comunicação com esferas extraterrestres, assim como o reino humano, em parte, tem esta comunicação, então o desenvolvimento vai ser muito maior. Porque aí o reino vegetal não vai ficar circunscrito àquilo que a Terra pode lhe dar para o seu desenvolvimento. A Aurora está trabalhando para que este relacionamento deste reino com outras esferas não terrestres se dê para ir preparando este novo reino vegetal aqui. E este novo reino vegetal terá uma característica que o reino atual ainda não tem, que é a energia da vontade e do poder nas plantas. Então, as plantas vão ter vontade e as plantas vão dispor deste primeiro raio, de forma que isto a Aurora está trabalhando e está organizando. E com esta energia da vontade, as plantas terão os seus atributos atuais aperfeiçoados e poderão apresentar ainda novos atributos. Um dos trabalhos mais
importantes que o reino vegetal prestou a este planeta, porque o reino vegetal foi, dentre todos os reinos deste planeta, foi o que mais cumpriu a sua tarefa. Entre reino mineral, reino vegetal, reino humano, reino animal, o vegetal foi o que mais cumpriu o plano para o reino. De forma que é um reino referência para nós humanos. Nós humanos não cumprimos tanto o nosso papel quanto o reino vegetal cumpriu. Então, este reino vegetal acabou construindo um canal entre a matéria terrestre, a matéria que o compunha, e os níveis interiores da existência. O reino vegetal construiu esse canal. E esse canal construído desta matéria densa, desta matéria concreta, para os níveis internos, isto vai facilitar no futuro, ou já começa a facilitar, o alinhamento de tudo aquilo que é formal, de tudo aquilo que é a forma, com a essência, com a alma daquela forma. Então, existe alma de tudo, não só alma humana. A alma é um nível de consciência. Então existe a alma das plantas, a alma das pedras, não como a nossa. Ainda não é uma alma como a nossa, mas é algo que corresponde à nossa alma. E este reino vegetal construiu esta ponte entre as formas e a sua alma. Então, a forma de um diamante, por exemplo, pode estar em contato com a essência daquele diamante, e a essência pode estar em contato com a forma, porque o reino vegetal construiu isto, de forma que é um reino muito especial, que nós desconhecemos, não é? Que nós não temos a ideia do que significa este irmão nosso, esses nossos irmãos vegetais, porque são todos irmãos nossos, né? Os vegetais, os animais, os minerais, somos todos irmãos. E nós não sabemos o quanto isto é real, mas os vegetais estão construindo esta ponte. E se esta ponte está sendo construída na matéria em geral, está sendo construída em nós também, no ser humano também. E esse é um dos papéis mais evolutivos e espirituais do reino vegetal aqui na Terra. Então vocês veem que não é só comer verdura, não é só plantar para comer. Isto é muito limitado diante de toda a obra da criação e diante desta irmandade que está aqui conosco. A irmandade entre todos esses reinos. Então, como colaborar com isto, como ajudar, teria que respeitar isto, teria que reconhecer isto e tratar as plantas e tratar este reino vegetal como algo que está aqui como irmão nosso e cumprindo uma parte das tarefas que os reinos devem cumprir na Terra.